Olá, eu tentei dividir a primeira parte em uns 10 minutos para não ficar cansativo, talvez para algumas anotações, algumas dúvidas. Então essa segunda parte que eu vou tentar explanar e concluir em torno aí também dos próximos 10 minutos. Segundo Foucault, no livro dele, o louco era tratado basicamente em três maneiras. E justamente entre ali no século XVI, meados para final do século XVII, propriamente dito 1550 a 1560, houve um retrocesso na questão do louco. Hospitais passaram a receber esses loucos de algumas formas, primeiramente de forma espontânea, aquele louco que necessitava, que precisava de uma melhora, poderia procurar os hospitais para se internarem, ou também por ordem judicial. Um grande exemplo é um hospital de Londres chamado Fulham, que tem até uma imagem, se você quiser ver a imagem desse hospital no livro. Os tratamentos na época eram feitos à base de medicamentos e terapias da época. Uma outra maneira para tratar os presos, os loucos, eram aprisionando eles em fortaleza, tipo cidadelas mesmo, muito fechadas, que é ali que entra a questão de criticidade contra as instituições. Ele mostra ali nessas instituições que eles colocavam o terror e uma repulsão justamente nos internatos, que não representava apenas um papel negativo da exclusão, mas um papel representativo da organização como forma de punição para os loucos doentes. E daí surge a discussão da disciplina. E se nós olharmos os outros livros do Foucault, ele mostra justamente essa organização de uma forma punitiva. As doenças venéreas, que também ele fala, que eram tratados na época com os recursos. É lógico, muitas daquelas doenças, elas ficavam anos e anos com uma forma de tratamento da época, né? Então, não como hoje, uma vacina, enfim, antibióticos. E por fim, uma outra maneira como eles eram tratados, assim, ele se baseia na literatura, que ele chama de demarcação circular. Essa literatura, por volta ali do século XVI também, na literatura barroca, no século XVII, somente as pessoas que poderiam escrever essa literatura com permissão eram loucos para conhecer a questão da loucura. Mas é lógico que, segundo Foucault, nem todas as pessoas poderiam escrever sobre a loucura nesta época. Justamente porque ou escrevia quem era justamente protegido pelas autoridades para publicar obras que ele chama obras de delírio. E um grande exemplo é um teatro de William Shakespeare chamado A Loucura Racional, né, que chegou a ser teatro também, que era representado pelos teatros. Bom, concluindo aí, nós podemos dizer que a partir de 1650, a loucura ela é separada da razão. E os homens loucos, eles são excluídos da sociedade. Então, ou seja, olha, não temos o que fazer, vamos excluir. Vamos ver o que dá. Então, eles excluem os loucos, e justamente um dos focos, como eu disse, é a náusea dos loucos. E essa separação, né, essa exclusão entre a doença orgânica e a doença mental, por fim, não separou as explicações.
Então talvez esse aí que esteja o estalo para nós pensarmos assim. Eles tentam separar a doença orgânica da doença mental, mas eles não conseguem explicar por que eles faziam isso. Ah, é para excluir? Por quê? Então há uma dúvida, uma pergunta que eu deixo aí para os colegas também pensarem um pouco. Bom, em 1791, Michel Foucault também traz uma lei, que essa lei, eles responsabilizavam a família pela vigilância desses alienados, né? E permitindo também, dando uma brecha nessa lei, que as autoridades do município, da cidade, poderia intervir na família tomando medidas cabíveis. Algumas leis atuais na contemporaneidade acaba também, né, dando essa obrigatoriedade para a família, se nós pensarmos aí na questão do ECA, que a obrigação do pai, da família, né, e do Estado também. Bom, para concluir, a psiquiatria ela acaba tornando possível a partir desse momento, né, dos asilos. Algumas cidades formam ali os seus asilos para tentar resolver o problema. Mas muitos não sabem o que fazer com esses doentes. E daí que surge a psiquiatria, hoje os hospitais, com um foco mais direcionado com algumas doenças específicas. Bom, está aí uma breve explanação do livro A História da Loucura, do Michel Foucault. Bom, eu agradeço aí a paciência, espero que o áudio esteja bom e estamos aí para discutir, conversar um pouco sobre esse livro. Muito obrigado aí pela paciência. Tchau, tchau.